Olá pessoal, eu sou a professora Ângela Carvalho de Língua Portuguesa e nós estamos aqui de volta falando sobre o assunto tirinha para o 7º ano. Vamos lá? Para começarmos a nossa aula, vamos retomar o desafio da aula anterior, quando eu trago para vocês uma tirinha, da Mônica e peço para que vocês identifiquem as onomatopeias presentes no texto e os 4 tipos de balões que estão presentes também, e eu quero também saber o que cada um deles expressa. Vamos para a resposta. Bom, como vocês estão vendo aí, é uma tirinha de apenas 3 quadros. Os personagens que são apresentados é a Mônica e o Cebolinha, e a situação inicial que nós temos aí é que o Cebolinha certamente viu a Mônica de longe e já pensou, dentu sair, e nossa Mônica ela já tá aqui, ó, rangendo os dentes com raiva. É onde nós vemos aí a nossa primeira onomatopeia, não é? O som do ranger dos dentes. Essa mesma onomatopeia, ela também aparece geralmente associada a animais, ao som de animais, né, mais bravos. Nós temos também aí, no segundo quadro, uma outra onomatopeia, porque com certeza a Mônica aí bate no Cebolinha, e essa onomatopeia pof, ela representa aí o som de tapas e de murros que o nosso Cebolinha está sofrendo. Então, no terceiro quadrinho, nós temos o Cebolinha todo arrebentado dizendo: "Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. E não leio, só leio os balões." Então essa tirinha ela termina aí com uma brincadeira, não é? De uma linguagem metalinguística, né? É a tirinha brincando com as características da própria tirinha. A Mônica diz que não lê pensamentos, lê apenas balões, porque no gênero tirinha os pensamentos eles são expostos, né? Eles são escritos. Obviamente que na maioria das tirinhas, esses pensamentos, mesmo expostos e escritos, eles não podem ser vistos pelos outros personagens. Aqui foi proposital mesmo essa brincadeira dentro da metalinguagem. Agora vamos observar os detalhes dessa tirinha, né? O primeiro balão, né? O segundo quesito, eu peço que vocês me expliquem sobre os balões, né? E o primeiro balão, que é o balão da Mônica, é um balão ondulado, né? Ele está representando aí a emoção da Mônica, ela está com raiva. O segundo balão, ainda no primeiro quadro, é um balão de nuvem, com bolinhas apontando para o Cebolinha. É o balão de pensamento, tá? No segundo quadro, nós temos um balão aí, né, ao redor da onomatopeia, um balão cheio de pontas. Esse balão pontudo, ele indica barulho, né, que algo está fazendo um som muito alto. Geralmente também ele é associado a gritos, né? No terceiro quadrinho nós temos o balão do Cebolinha, que é um balão de linha contínua, arredondado, é um balão de fala comum, mas a nossa Mônica aí continua com um balão ondulado, né, porque ela continua com raiva. Observe também esse elemento iconográfico aí, que é esse furacãozinho ao redor aí, em cima da cabeça da Mônica, que representa realmente a raiva que ela está sentindo. Dando continuidade, vamos agora para uma nova tirinha, de olho no texto. Eu trago aqui a tirinha da Mônica, e enquanto Cebolinha vai dizendo aí: "Mônica, baixinho, gorducha." No segundo quadro nós temos apenas uma linguagem não verbal, em que o Cebolinha já espera apanhar aí, né, com o Sansão, mas algo estranho acontece. O Cebolinha está cheio de dúvidas, a Mônica aí com uma fita métrica começa a medir aí o Cebolinha, altura, cintura, e dizendo o Cebolinha sem entender absolutamente nada. Por fim, a Mônica sai por cima, dizendo: tem gente que não se enxerga mesmo. Bom, eu quero trazer para vocês agora a importância do texto escrito na tirinha, como ele é escrito e como nós temos que ter uma atenção especial nas pontuações e na estrutura da frase que é colocada ali nos balões, tá?
Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês entendessem direitinho o que é frase. Frase é qualquer discurso que faça sentido. A frase ela pode ser curta, a frase ela pode ser longa, ela pode conter verbos, ela pode ser apenas nominal, mas ela precisa fazer sentido para que seja considerada uma frase. A estrutura frasal que nos interessa no momento são essas estruturas mais simples, né? As frases mais utilizadas dentro da tirinha são frases declarativas, em que no seu final é colocado uma pontuação que é o ponto final. A frase interrogativa, utilizada quando se faz alguma pergunta, quando o personagem está com dúvida, no final dela existe a interrogação. Frases exclamativas que vão indicar a emoção do personagem, não é? Elas possuem aí a pontuação da exclamação. Também com a exclamação nós vamos ter as frases imperativas que indicam ordem e as frases de situação, que são aquelas frases em que são realmente mostrando em determinadas situações, como socorro ou fogo, também nós utilizamos a exclamação no final. E a frase entrecortada, aquela frase que ela é interrompida, ela é muito utilizada nas tirinhas e nós usamos a pontuação das reticências. E qual a finalidade disso? Podem ser duas, né? Ou o personagem ainda está desenvolvendo um pensamento e por isso a utilização das reticências, ou a tirinha quer que o leitor conclua o raciocínio por ele mesmo. Eu também gostaria de frisar aqui o uso acumulativo de sinais de pontuação, que é algo muito recorrente nas tirinhas, né? É comum percebermos aí a combinação entre exclamação e interrogação no final das frases, ou o acúmulo mesmo da mesma pontuação. 3 interrogações, 3 exclamações numa mesma frase. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque elas querem indicar simultaneamente surpresa ou dúvida na pergunta, né, do personagem. O personagem está sentindo essas duas emoções e aí é visualizado isso, evidenciado isso na combinação dessas pontuações, exclamação e interrogação. Pode ser uma expectativa ou incerteza do interlocutor, no caso aqui do personagem, o prolongamento das entonações interrogativas e exclamativas. Vamos para o exemplo para entendermos melhor. Bom, nós temos aqui uma tirinha, né? A Mônica, ela acaba de receber um presente, talvez de Natal, talvez de Dia das Crianças, mas esse presente é um presente um tanto estranho para a Mônica. É uma bola de futebol e ela diz, olha aí a combinação das duas pontuações, interrogação e exclamação. Eu ganhei uma bola de futebol? Interrogação e exclamação de novo. Por quê? Porque está mostrando aí que a Mônica ela está sentindo dúvida e surpresa ao mesmo tempo. Aí vem o Cebolinha. Isso não é nada, Mônica. Exclamação, mostrando aí que a emoção que ele está sentindo nesse momento. E aí vem o balão de emoção, né? Associado a essa frase exclamativa com 2 exclamações no final. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. Isso aqui é para a gente observar que a entonação do segundo quadrinho da fala do Cebolinha não é a mesma entonação do terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho nós temos um prolongamento dessas entonações evidenciada pela combinação, né, ou pelo acúmulo, melhor dizendo, da exclamação. Bom, para entendermos melhor o gênero tirinha, é importante estarmos atentos aos recursos iconográficos e à pontuação, tá? É importante observarmos as imagens, né? É importante observarmos os ícones, como por exemplo aquele redemoinho na cabeça, né, da personagem indicando que ela está chateada, as estrelinhas, quando o Cebolinha leva uma pancada e mostra as estrelinhas como se ele estivesse tonto, né? Tamanho da fonte das palavras, algumas palavras estão em caixa alta, e isso significa que o personagem está gritando. O contorno e as colorações, como eu falei na aula passada, o formato da imagem fala muito sobre o público-alvo, as cores e as pontuações diversas também são importantes para a identificação e compreensão de toda a tirinha. Agora vamos olhar na prática essa tirinha que eu trouxe para vocês. Observem aí. Em primeiro lugar, nós vemos o título, né, da tirinha, Mônica. E ainda no primeiro quadrinho nós temos o nosso Cebolinha aí rodeado de um balão pontudo, demonstrando aí grito, combinado por um balão de emoção,
palavras em caixa alta e em negrito. Tudo isso para indicar que o personagem está gritando. Tá? O segundo quadrinho é uma combinação do balão de pensamento com a linguagem não verbal, para que a gente entenda que o personagem já está esperando apanhar do Sansão, né? Levar uma coelhada. O terceiro quadrinho, existe aí uma combinação de linguagem não verbal com um balão de fala comum, apenas com uma interrogação em negrito, sozinha. Isso por quê? Porque o nosso personagem, ele está cheio de dúvidas, ele não só tem uma dúvida, ele está se perguntando aí, o que ela está fazendo, por que não bateu em mim ainda, o que está acontecendo? Então ele está cheio de dúvidas, a interrogação sozinha mostra isso. E nós percebemos que essas dúvidas permanecem no decorrer da tirinha e a Mônica vem com um balão, não é? De linha comum, de linha contínua, dizendo com reticências. Essas reticências, elas indicam que o nosso personagem aí ainda está desenvolvendo ainda um raciocínio e que esse raciocínio é desenvolvido no final aí, quando ela percebe que o Cebolinha não pode dizer isso sobre ela porque ele é tão baixinho e tão gordinho quanto ela. E agora é a hora do nosso desafio, quando eu trago para vocês uma tirinha e peço para que vocês resolvam o que eu trago para vocês, a proposta, né? E a nossa proposta de hoje é justamente que vocês escrevam no caderno de vocês um texto coerente para essa fala aqui do Chico Bento. É importante que vocês observem as imagens, né? A linguagem não verbal presente em toda a tirinha, o pequeno texto, né? A linguagem verbal que está presente aí na fala do primeiro personagem. E lembrem-se que vocês também podem utilizar diversas pontuações e combinações dessa pontuação. Na próxima aula, eu faço a correção desse nosso desafio. É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau!